Por isso que você vê que parece que tem família que o bisavô foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o pai é alcoólatra, e a tendência dos filhos também virarem alcoólatras, porque existe uma força maligna que está por detrás disso. Mas nós acreditamos que Deus quebra todas as maldições hereditárias, porque se existem maldições hereditárias, também existem bênçãos hereditárias. Cansado de ter a vida no rascunho? Chega de adiar. Aqui no Reflexão e Resiliência, você ganha a força e a clareza para construir a sua melhor versão. Fique até o fim e mude seu jogo. Por exemplo, eu e Lídio Boaventura nunca vi tanto feitiço quanto vi na África. Num culto de avivamento ou num culto normal de família, vai satanistas, vai bruxos, feiticeiros com a intenção de matar o pastor da igreja, com a intenção de matar o pregador, com a intenção de matar o cantor, com a intenção de bloquear o próprio culto. Para você ver para ter a noção, o nível de espiritualidade no contexto também de bruxaria lá no continente africano. Por exemplo, existem pessoas que vão no mercado, compram feitiço, entendeu? Compram feitiço? Já ouvi essa questão de pessoas que compram feitiço para matar pessoas. Por exemplo, alguém não foi com a tua cara, ele vai e compra o feitiço, compra a macumba, aí com a intenção de destruir a sua vida. Mas em toda a batalha espiritual que a Angola e a África têm enfrentado, a igreja tem vencido e o nome de Deus tem sido glorificado. Então a potestade maligna na África está nesse requisito, nessa questão, nesse contexto, que é o contexto da feitiçaria. Se irmos para a Europa, nós vamos encontrar uma outra potestade. Na Europa nós vimos a frieza. Nunca vi tanta frieza quanto eu vejo na Europa. Lá também tem a frieza. Se irmos para a Ásia, na Ásia nós vamos encontrar que vamos encontrar a idolatria. E se irmos nas Américas, como é o caso daqui do Brasil, nós vamos encontrar luxúria. Não é normal pastores aqui no Brasil caindo constantemente em adultério, pregadores caindo constantemente em fornicação, mulheres virarem lésbicas de uma forma crescente, homens virarem homossexuais de uma forma crescente. Você vê que o que acontece aqui no Brasil não é apenas um curso natural. Existe uma força maligna que está por detrás disso. Por exemplo, em Angola eu aprendi a expulsar demônios. Aqui no Brasil eu aprendi a expulsar minha carne. Entendeu? Aqui no Brasil eu aprendi a lutar contra a minha própria carne, para você ver o nível. Aí eu comecei a entender que nem apenas o desejo da carne em si, existe uma força maligna que está por detrás disso, que tem derrubado pregadores, tem derrubado pastores, tem derrubado cantores, mas nós acreditamos que aquilo que o diabo amarra, o nosso Deus desamarra. E além dessa questão dos demônios territoriais, também existe demônios que nós africanos chamamos que são demônios de família, espíritos familiares, que vêm de geração em geração. Demônios que aprisionou o bisavô, passou nos avós, amarrou os pais e também quer amarrar os filhos, entendes? Porém, por exemplo, existem famílias que na geração do seu bisavô tinha feiticeiro, sim, na geração dos seus avós tinha feiticeiro, na geração dos seus pais tinha feiticeiro, mas através da vida dele Deus quebrou essa maldição. Tipo, assim como se ele entrou na história da sua família para quebrar a maldição do feitiço e dar origem à bênção dos profetas. Tipo, depois da vida dele, em vez de continuar essa questão de feiticeiro, começam os profetas da família. Então você nota que existem demônios de família. Por exemplo, tem pessoas que lutam com os demônios do presente, mas não são os demônios que pertencem a ele ou no presente. São demônios que veio dos seus ancestrais, com a intenção de destruir a vida dele também. Por isso que você vê que parece que tem família que o bisavô foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o pai é alcoólatra, e a tendência dos filhos também virarem alcoólatras, porque existe uma força maligna que está por detrás disso. Mas nós acreditamos que Deus quebra todas as maldições hereditárias, porque se existem maldições hereditárias, também existem bênçãos hereditárias. E além desses espíritos de família, também existem problemas que são problemas de família. Eu vou repetir, além dos espíritos de família, espíritos familiares, também existem problemas que são problemas de família. Por quê? Se você ir na Bíblia Sagrada, você vai ver um homem chamado Abraão. Abraão mesmo sendo amigo de Deus, Abraão mesmo tendo intimidade com Deus, Abraão mesmo sendo nosso pai da fé, Abraão tem um problema. Um dos problemas de Abraão era a mentira. Era um homem que sabia falar a verdade, mas também sabia mentir. De tal forma que uma vez lhe perguntaram: Abraão, Sara é tua esposa? Ele falou: não, Sara não é minha esposa. Sara é apenas a minha irmã.
de tal forma que ele convenceu as pessoas que Sara era apenas a sua irmã. E não parou por aí. A Bíblia diz que o filho de Isaac também cometeu o mesmo pecado de Abraão. Assim como Abraão mentiu que Sara não era esposa dele, apenas irmã dele, Isaac reproduziu o mesmo pecado do pai. Perguntando a Isaac, Rebeca é tua esposa? Ele falou, não, Rebeca não é minha esposa. Rebeca é apenas a minha irmã. Então você nota que o mesmo pecado do pai, o filho reproduziu. E não terminou em Isaac. O filho de Isaac, chamado Jacó, era outro mentiroso. Porque foi Jacó que enganou o pai dele usando o nome de Deus. Entendeu? Jacó enganou o pai usando o nome de Deus. Ali você vê que Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó também mentiu. E não terminou por aí. A mãe de Jacó também mentiu. Porque foi a mãe de Jacó que induziu Jacó para enganar o pai dele. E não parou por aí. O irmão da mãe de Jacó também era outro mentiroso, chamado Labão. Labão, além de ser mentiroso, era caloteiro. Você percebeu que tem família que o bisavô foi caloteiro, o avô foi caloteiro, o pai é caloteiro e os filhos também são caloteiros? Tem família que os pais foram mulherengos, os filhos são mulherengos e os netos são mulherengos. Tem família que os pais foram problemáticos, os filhos são problemáticos e os netos são problemáticos. Você nota que existem problemas que são problemas de família, que vêm de geração em geração. Então você nota que na família de Abraão o problema era mentira. Na família de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Quando Davi adorava a Deus, demônios batiam em retirada. Sim. Davi é um homem segundo o coração de Deus, tinha intimidade com Deus. Mas apesar de Davi ser um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que tem intimidade com Deus, um dos problemas de Davi era que é luxúria. Pensa num homem que gostava muito de mulher, era Davi. De tal forma que mesmo Davi sendo casado, cobiçou mulher casada. Olhou a mulher do outro e cobiçou a mulher do outro ao ponto de cair com a mulher do outro. Só que esse pecado de luxúria não terminou em Davi. O filho de Davi, chamado Salomão, tinha o mesmo problema. Salomão era outro mulherengo, entendeu? E não terminou por aí. Absalão também era outro mulherengo, entendeu? E não parou por aí. Davi tinha um outro filho, de tal forma que ele era tão mulherengo e tinha um problema de luxúria, que caiu com a sua meia-irmã. Então você nota que na família de Davi o problema era luxúria. Era algo que vinha de geração em geração. Mas tem sempre alguém que Deus levanta para quebrar todos os padrões negativos que têm destruído famílias. Eu acredito que eu e você, Deus levantou nesse tempo para quebrar todos os padrões de comportamento negativo que tem destruído a nossa família. Uau, ou seja, existem maldições que algumas pessoas carregam que não são propriamente delas. Sim. Pode estar associado ao que foi feito no passado. Isso. Uma maldição hereditária. Dos seus ancestrais. Por exemplo, eu já vi um caso de família que todos naquela família nasciam saudável. Mas numa certa idade todo mundo andava na cadeira de roda. Todos na cadeira de roda. Mas depois se descobriu o porquê que todo mundo terminava em cadeira de roda. E foi descoberto que um dos avós, ele queria ser rico e famoso. E foi na casa em terreiro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, procurou outras casas obscuras para poder ser rico. E um dos feiticeiros olhou para ele e falou, olha, tá bom, você vai ser rico e famoso, mas em troca você vai sacrificar sua família. Ele aceitou a proposta, aceitou ser rico e famoso e em troca entregou a família. Por consequência, todos que nasciam debaixo daquela família estavam debaixo de uma maldição. Todo mundo numa certa idade ficava na cadeira de roda. Ou seja, existem pessoas talentosas, pessoas que têm potenciais, que têm tudo para dar certo, mas não conseguem romper na vida. Não sempre porque simplesmente não, você não fez escolhas erradas, etc, etc. Nem sempre é isso. Pode ser que é consequência de algum pacto familiar do passado. Um pacto que o avô fez no passado, um pacto que a mãe fez no passado e, por consequência, tem aprisionado essa pessoa no presente. Mas em Cristo Jesus, todas as maldições foram quebradas, porque na cruz do Calvário, Jesus quebrou todas as maldições hereditárias. Então eu acredito que por mais que você nasça numa família que está debaixo de uma maldição, uma vez se rendendo aos pés de Cristo, Jesus Cristo, e a morte de Cristo na cruz do Calvário,
é o lugar onde todas as maldições já foram quebradas. Porque se existe maldições hereditárias, também existe bênçãos hereditárias. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.